eu sou a professora Aline e hoje nós daremos continuidade ao passive voice, que é a voz passiva, especificamente a formação frasal. Vamos analisar estas duas frases. Aqui a frase está na voz ativa e aqui ela está na voz passiva. Vamos ver as modificações que aconteceram para que houvesse a transformação de uma voz para a outra, certo? Então, primeiro na voz ativa, que é aquele tipo de frase que o sujeito faz a ação. Nós temos he opens the door, ele abre a porta. Ele é o sujeito, a pessoa que faz a ação. Opens é o verbo, a ação. E the door é o objeto, o complemento do verbo. Quando nós passamos para a voz passiva, nós vamos fazer essa transformação. O que era objeto na voz ativa, agora vai passar a ser sujeito. Então, the door, que era o objeto, agora é o sujeito. O verbo principal tem uma grande modificação. Por quê? Ele não vai aparecer mais sozinho. Ele vai aparecer acompanhado do verbo to be no mesmo tempo verbal em que ele está na voz ativa. Então, se aqui ele está no presente simples, aqui na voz passiva o verbo to be vai estar no presente simples. Se ele está no futuro simples, aqui o verbo to be estará no futuro simples. E aí por diante, tá bom? Sempre nós teremos o mesmo tempo verbal deste verbo aqui da voz ativa no verbo to be lá da voz passiva. E o que a gente faz com o verbo principal? A gente coloca ele no particípio. Em português, o particípio é quando o verbo termina em ado ou ido, certo? Em inglês, na maioria das vezes, ele vai terminar em ed. Então, opens se transformou em is opened. A porta é aberta. Agora eu quero dizer quem abriu a porta, certo? Quem abre a porta, na verdade, é a pessoa he, ele. Antes de colocar o sujeito como agente da passiva, a gente tem que colocar by, que é a palavrinha por em português, e o sujeito, que agora é agente da passiva. Aqui ele está como he, é um pronome sujeito. Aqui ele vai estar como him, que é um pronome objeto, já que a gente não pode usar o pronome sujeito no final das frases, tá certo? Este quadrinho está lá no livro de vocês. Na verdade, esse estudo não é para que vocês façam transformações da voz ativa para a voz passiva. Eu quis mostrar para que vocês entendessem melhor essa modificação que há entre uma voz e outra, tá bom? Mas o que vocês devem aprender aqui, exatamente, é a reconhecer uma frase na voz passiva, tá bom? Então, nós vamos ter essa sequência sempre. O sujeito, certo? O verbo to be, aqui diz afirmativo ou negativo, tá bom? E em qualquer tempo verbal, lembrem-se disso. A voz passiva vai ter o verbo to be justamente para indicar qual é o tempo verbal lá da voz ativa. Então, nós temos aqui are, que é o presente simples, can be, que é o verbo to be junto com o verbo modal, o verbo poder, was, que é o verbo to be no passado simples, no singular, will be, que é o to be lá no futuro simples, weren't e were, que também vão estar lá no passado simples, aqui na forma negativa e aqui na forma afirmativa, sendo os dois no plural, tá certo? Depois desse verbo to be, em qualquer um desses tempos verbais, ou até mesmo outros, nós vamos encontrar o verbo
principal. Ele vai estar no particípio. Lembra que eu falei para vocês que o particípio em inglês é quando o verbo termina em ed, na maioria das vezes. Então, nós temos aqui used com ed, touched com ed, painted com ed, taped com ed e translated com ed. Mas nós também temos written, que não está com ed. Quer dizer que esse verbo é irregular. Ele não segue a mesma regra dos outros, tá bom? Mas lá no final do livro de vocês, há uma listinha de verbos irregulares. Caso vocês precisem, utilizem-na, certo? Vamos ver aqui a tradução dessas frases. Antes da tradução, saibam que a gente pode ter um complemento aqui no final da frase, nada ou o agente da passiva. Como a gente viu na aula passada, o agente da passiva pode ou não aparecer na voz passiva, ok? Esta frase, words are used to represent the visual world. Palavras são usadas para representar o mundo visual. The sculptures can be touched. As esculturas podem ser tocadas. It was painted by Henri Matisse in 1952. Foi pintado ou pintada, né? Vai depender do que. Por Henri Matisse em 1952. The conversation will be taped. A conversa será gravada. The stories weren't written in English. As histórias não foram escritas em inglês. The stories were translated into English. As histórias foram traduzidas para o inglês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham adquirido alguma base da voz passiva. No ensino médio, a gente vai continuar vendo essa voz, tá bom? See you later. Bye!